Muito bem, começando mais um programa Opinião pela TV Cidade, aqui para a região do Vale do Paraíba, o programa que realmente está pegando e todo mundo comentando, isso é muito bacana, estamos muito felizes com a sua participação de casa aí, mandando sugestão, comentando nas ruas, nos parando e falando sobre o programa, sobre as pautas, e isso é muito bacana, inclusive sobre o meu amigo Veloso, que está com a gente aqui todos os programas também conosco aqui. E o pessoal reclama muito que eu brigo muito com você, Veloso. Mas você também discorda muito de mim. Você tem que parar de discordar de mim, Veloso. Você discorda? Não tem como, cara. Mas eu vou brigar com você. Tudo bem? Tá certo, tudo bem. É sua vez agora. Eu quero cumprimentar também o ouvinte, agradecer a audiência. A gente não pode deixar passar isso em branco, porque a gente está vendo nas ruas o retorno que a gente tem, né? Inclusive hoje eu encontrei o meu amigo Carretone, o Henrique Carretone, da Caixa Econômica Federal. Ele está na superintendência da Caixa Econômica Federal em São José dos Campos, mas ele era daqui. E ele falou com muita satisfação, assim, você e o Clemente lá na... Oh, que legal e tal, então. E essa repercussão, eu acredito, são as pessoas que falam para a gente, imagina as que não falam. Então, eu agradeço mais uma vez a audiência de vocês e estou muito feliz com isso. E acho que nós estamos começando agora a tomar o nosso sentido, o nosso rumo, que o nosso programa é novo, você sabe disso, e a gente tem uma linha a cumprir e nós estamos chegando lá, né, Clemente? Só nos falou que o nosso rumo é o seguinte, depende da gente ou depende do diretor da TV também, né? É. Você tem dois rumos a seguir, né? O rumo do programa, ou então o outro... O rumo da porta da rua. E pegando seu gancho também, manda um abraço para o Ike também, que hoje falou também, tá? Ele que até brincou, você é lá brigando com o Veloso, mas tudo, na verdade, a gente leva a sério o programa, as discussões são sérias, mas é preciso, às vezes, debater para que todo mundo tenha uma visão geral e ampla das coisas que acontecem aqui no nosso cotidiano e também no Brasil, no mundo, enfim, não tem como falar. Por exemplo, uma pauta aqui sobre a poliomielite, que a Organização Mundial da Saúde lançou um alerta de emergência que a polio pode voltar, inclusive ao Brasil. Gente, um trabalho que foi feito, inclusive, pelo Rotary Internacional, que investiu milhões de dólares nessas campanhas, e agora, de repente, a polio poderá voltar, e voltar de forma muito grave. Por que isso? Porque falta empenho, falta, na verdade, campanhas mais firmes. Com todo o trabalho que foi feito pelo Rotary, pelo governo federal, ainda falta muita coisa ainda, Veloso. Olha, você sabe que a vacina contra a gripe, por exemplo, é interessante essas coisas. No começo, como novidade, todo mundo adere, até briga para conseguir fazer. Depois a coisa vai esfriando. Nós vimos reclamações este ano a respeito da vacinação de pessoas, da vacinação contra a gripe, que eles não conseguiram atingir a meta programada na maioria das cidades. Quer dizer, o povo vai deixando, não vai acontecer nada mesmo, isso é bobagem e tal, tudo mais. E, infelizmente, pode voltar e acontecer o que está acontecendo com a poliomielite, que realmente é uma lástima. Porque... E o caso da polio só tem uma forma de você prevenir, é a vacinação. Crianças, são 5 ciclos de vacinação, que é aos 2, 4, 6 e 18 meses, e depois repete a dose aos 4 anos. Daí a pessoa está praticamente imunizada. Se isso não ocorre, com certeza a probabilidade de uma criança pegar polio é muito grande. Então é importante que os pais que estão agora nos vendo aí, e as pessoas que têm crianças na família, atentem para isso, porque realmente é muito complicado e é preciso tomar muito cuidado para que essa polio não venha a atormentar o nosso país. E não adianta depois culpar o governo, porque é uma responsabilidade primeira da família, dos pais, dos responsáveis, porque uma criança com 2 anos não pode tomar atitude de tomar iniciativas. E se alguém não toma as iniciativas por ela, mais tarde isso pode acontecer o pior, e aí vai refletir, logicamente, nessa negligência que pode ter acontecido por parte da família de não atender as campanhas de vacinação. A gente via há muito tempo, uma das vantagens da gente ter uma idade mais avançada, digamos assim, é de você ver o mundo ao vivo e conferir muitas coisas. Eu me lembro no meu tempo de infância, era muito comum crianças na escola, vítimas da poliomielite, né? E que tinham sequelas graves. E hoje isso acabou, mas parece que está voltando agora. A tendência é voltar. Então, realmente, é uma... E é muito triste, né? De repente, por negligência dos próprios pais, a criança acaba pegando uma doença que ela jamais saberia como controlar, né? Então, e a gente tem que puxar a orelha mesmo, porque, vamos lá, se trata de pessoas indefesas, pessoas que não podem fazer sozinho, nós temos a obrigação de cuidar disso. Falando agora sobre a polio, também sobre a vacinação contra a gripe, me vem à cabeça a carteirinha do SUS, né? O governo orientou a todos fazendo a carteirinha do SUS, e no fim, todo mundo fez e não serve para nada, né?
Por enquanto. Por enquanto, doença chegando aí, a polo chegando, a gripe complicando e a carteirinha do SUS não serve para nada. Deveria ter uma forma de cobrar isso das famílias, para que se apresente nos postos de saúde, onde tem crianças, fazer um controle do governo em cima disso aí. Tem a Anvisa, tem a ANS, tem vários setores da saúde que poderiam estar aí cobrando das famílias essa apresentação para saber se as crianças estão sendo ou não bem cuidadas. Não adianta da Bolsa Família, da Bolsa Saúde, se não cobrar, tem que chegar e cobrar, porque é dinheiro do povo que deveria ser revertido ao povo, principalmente na saúde das crianças. Na Bolsa Família tem uma atitude que eu considero até boa nesse sentido, de que só recebe o Bolsa Família depois de um certo tempo quem apresentar a carteira de vacinação, carteira de frequência na escola e várias outras obrigações que a família tem para poder receber o benefício. E funciona, porque aí pega no bolso da pessoa, né? Mas no caso de quem não tem como controlar. Mas a carteira de vacinação, ela foi feita justamente para o controle. Eu me lembro que muitas empresas, para contratar funcionários antigamente, exigiam, além dos documentos normais, também carteira de vacinação. Porque depois é um funcionário que vai dar problema no trabalho, faltando, ficando doente e tudo mais. Então as empresas antes cuidavam disso, de exigir de quem contratava essa rotina de se cuidar. Porque a prevenção é a melhor maneira de se cuidar da saúde. Não tem outra. Remédio funciona até certo ponto, depois não funciona mais. Mais do que isso, você achou que sua saúde está ruim no Brasil? Não, tem mais coisa aí, tá? O lance da criminalidade. O Brasil caiu 5 posições no ranking que mede os países mais pacíficos do mundo pela Global Peace Index. A posição que estava em número 86 foi para 91. E qual o motivo deste aumento na violência no país? Os crimes violentos, homicídios. Isso realmente está trazendo muito prejuízo à imagem do Brasil. Infelizmente, essa é a grande realidade. No Sul parece que melhorou um pouco, mas parece que em outras regiões não. Infelizmente, isso acontece mesmo. Lá vem você que infelizmente isso acontece mesmo. Se você colocar a polícia na rua, isso não vai acontecer, Veloso. Você colocar a autoridade cobrando lá, pegando os criminosos, que a polícia sabe quem são, a coisa melhora. Falta realmente a vontade de botar a ordem na casa. Não mesmo, infelizmente, se tudo aqui no Brasil for infelizmente, então vamos parar então. Daí não tem mais imprensa, não tem mais ninguém, vou deixar as coisas correrem de acordo com o que vem mesmo. Não tem cabimento com às vezes. Você não pode ser hoje na rua que você fica com medo. Você não pode andar 500 metros na sua calçada porque você tem problema de violência. E isso, infelizmente, isso acontece. Não concordo com você. Nem eu com você. Porque fica à vontade. Esses números, infelizmente, de novo, são manipulados. Muitas vezes era como a inflação. Você era jovem nesse tempo, não se lembra mais? Nem existia, mas números manipulados, está de brincadeira. Isso é realidade, Veloso. Eles retiram de certas estatísticas, mudam a forma de fazer estatística e os números abaixam ou levantam de acordo com o interesse deles. Não pode dizer então me explique então essa mudança. Você que é jornalista há tanto tempo e inclusive viveu a época da ditadura militar, militou no jornalismo nessa época, você tem muito mais experiência do que eu, isso não tenha dúvida. Até pela sua idade até, né? Você serve para ser meu avô, inclusive, né? Você acreditando também. É brincadeira, gente, é brincadeira. A violência, por isso que isso é uma violência. Está aumentando o índice de violência. Mas, Veloso, a gente está brincando aqui, mas eu falando sério mesmo. Como é que são feitas essas manipulações? É difícil até de acreditar, né? Você vê um crime violento, uma pessoa esfaqueada, de repente, um homicídio. Primeiro, de você repente, precisa saber essa questão. Maquiar essa informação. Como assim? Essa questão da segurança, dessa estatística, é preciso ver os critérios que eles usam. Por exemplo, é só crime de morte, são agressões, são homicídios culposos ou culpados, sabe? É como um acidente de trânsito, a mesma coisa. Eles fazem as estatísticas, quando começa a esquentar muito, eles modificam. É um perigo danado. Mas deixa eu falar uma coisa, mesmo que seja um acidente de trânsito com vítima fatal, é um crime violento. Mesmo que a pessoa que praticou esse crime não tivesse a intenção, mas ela, estatisticamente, ela é um crime violento. Primeiro, eu devo dizer que concordo com você nesse ponto, de que, infelizmente, nós caímos nessa escala de violência. Ponto final. Agora, o porquê disso é que nós temos que procurar, porque a gente não adianta só botar a polícia na rua sem saber qual a razão direta que influenciou nisso, ou as razões indiretas também.
outra coisa. E uma terceira coisa, para ver se essas estatísticas não estão sendo manipuladas no ano eleitoral, porque agora começa a aparecer tudo. Veloso, isso aqui é um órgão internacional, é a Global Peace Index, que está informando. Sim. Não tem nada a ver com o Brasil, não é informação por causa de política, é uma informação internacional. O Brasil cai 5 posições no ranking que mede os países mais pacíficos do mundo. Certo. E agora, veja se, porque nós temos a violência nas ruas do estado de São Paulo, por exemplo. Então a polícia, a PM no estado agindo e tudo mais. É uma forma de você divulgar uma informação. Agora nós temos em nível federal. Então, no Brasil inteiro caiu a nossa segurança. Ou seja, a criminalidade aumentou. Nós temos o governo federal e o governo estadual, numa época eleitoral. É isso que eu quero dizer para você. Então, divulga-se uma estatística internacional porque interessa a um grupo. Outra vez, divulga-se uma estatística do estado de São Paulo porque interessa a outra facção política. Também, eu não estou dizendo que nós estamos numa época pacífica e que esses números são falsos. Não é isso. Apenas eles vêm à tona, eles são demonstrados, eles circulam mais, como foi parar nas suas mãos, por exemplo, e nós estamos divulgando agora, eles por alguns interesses escusos às vezes. Então nós precisamos caminhar nesse terreno minado para a gente não entrar na deles, né, meu? Então, isso quer dizer que nós estamos no período eleitoral já há 4 anos, porque há 4 anos a violência está aí para todo mundo ver, né? Só não enxerga 4 anos não, desde que Adão e Eva... Não, mas aqui a situação piorou, foi o que está sendo agora, Veloso. Antigamente, em Jacareí, você podia sair à noite, caminhar à noite, tranquilamente. E hoje você não pode mais. Eu me lembro que... São várias pessoas em situação de moradores de rua, consumindo drogas, pedindo dinheiro na rua. Quanto tempo, mais ou menos? Hein? Quanto tempo faz isso? Estou dizendo a área aqui de Jacareí que a gente está convivendo com isso faz pouco mais de 4 anos, 5 anos. Mas tudo bem, 10 anos. No ano 2000, quando o Marco Aurélio ganhou a prefeitura, não sei se ele já tinha subido, acho que não. Eu aqui no bairro do Campo Grande, eu fui fazer uma matéria, eu me lembro que eu caminhei no meio de 11 cadáveres em uma casa aqui do Campo Grande, numa chacina que aconteceu isso na virada do século, portanto há 14 anos atrás. Sim. E nós antes tínhamos feito, acho que é uma questão de alguns meses antes, nós tínhamos feito uma passeata pelas ruas, pela segurança da cidade, que até eu me lembro que o juiz, todo mundo... Isso foi posterior a isso. Não, foi antes. Quem apresentou fui eu, apresentei. Inclusive foi uma ideia até do juiz que hoje está em São José dos Campos, Marcos Pagã. O Pagã, o Walter de Souza, na época vereador. Até inclusive um caminhão da CUT que puxou todinho esse cordão aí, que tinha muita gente, me lembro muito bem disso. Foi. Mas foi um caso isolado. De lá para cá, as coisas só pioraram e muito, Veloso. Então vamos lá, lá em março de 2000 apareceram 16 cadáveres. Só que você conta hoje aqui, aparece 200 cadáveres durante o ano, o que é muito mais grave. Tá bom. Mas em compensação, a gente não pode dizer que a coisa esteja piorando ou esteja melhorando. O que nós temos que ver é que providência nós estamos tomando, como é que nós estamos agindo para que a população possa realmente viver em segurança. Sabe, a segurança não é uma coisa única. Nós tivemos agora no sábado, eu estive presente, no sábado, isso, uma reunião. Na segunda-feira, perdão. Na última segunda-feira, uma reunião na Câmara Municipal. Eu achei estranho, porque sábado ele não trabalha, né? Ele fala que teve sábado. Ok. Tá bom. Eu não trabalho quando eu durmo. Na segunda-feira, às 19 horas, aconteceu na Câmara Municipal uma reunião do Edgar Sazak com ele que convocou isso para discutir sobre segurança. Eu contei, tinha 40 pessoas, fotografei e tal, contei, tinha 40 pessoas na Câmara Municipal, naquele auditório segundo da Câmara Municipal. Dessas 40 pessoas, estava lá até um deputado, tinha vereadores e tal. Mas do público, realmente, olha, seguramente, se tinha 10 pessoas, era muito. Tinha 40 no total, mas tinha assessoria dos vereadores, tinha assessoria do deputado que estava presente, e tinha algumas figuras que a gente conhece de Jacareí, desde o tempo lá atrás, que sempre participaram desses movimentos, sempre estão aí envolvidas em qualquer movimento que apareça. Ou seja, não teve uma grande adesão pública de uma reunião importante, da qual eles convocaram alguns membros da sociedade civil que poderiam resolver alguns problemas, como o pessoal da Bandeirante, questão de iluminação nas ruas, da prefeitura,
tudo mais. Da prefeitura foi o Pedro Orlando lá que estava representando, mas não tinha nada de grande, de novidade, de positivo e nem de presença. Então, esse assunto a gente continua depois do intervalo. A gente volta já, não saia daí. E já estamos de volta na nossa opinião aqui pela TV Cidade. Veloso falava aqui sobre a segurança discutida na Câmara de Vereadores. Por favor, que não foi ninguém, né? Eu gostaria de dar uma volta para ver se nós nos entendemos e se nós entendemos a população brasileira. Aumento de segurança significa aumento de violência, ignorância desprezo às instituições e por aí afora. Nós poderemos julgar dessa maneira. Nós estamos aí na Copa do Mundo, não vou falar de futebol porque isso não é nossa área, mas nós não podemos fugir do clima da Copa do Mundo que está acontecendo agora. E nós tivemos aí um repeteco na abertura da Copa, do que já tinha acontecido na Copa das Confederações, de que na hora de se cantar o hino nacional, terminou a música 50 minutos depois, porque a FIFA parece que pôs um padrão de tempo para se cantar o hino, cortou e a população continuou cantando no chamado a capela. Né? A capela é quando você... Não é capela, é a capela. Você canta sem acompanhamento musical. Né? Muito bem, né? Cantaram até o final. O que significa isso? E no nacional muita gente fala, pô, nem sei cantar, o outro diz que não sabe e tal. E de repente você vê milhares de pessoas reunidas num determinado local e que parece que dão uma instrução e todo mundo obedece, quer dizer, uma reação coletiva. Agora, nós temos de um lado os poderosos, ou seja, os cartolas do futebol, os jogadores de futebol, que hoje já estão cartolas também, pelos salários que ganham, né? De um lado o poder e de outro lado a população massacrada, chateada e tudo mais, que a gente já conhece, não vamos repetir. As duas que poderiam entrar em choque, de repente existe um elo entre essas duas facções, né? Vamos chamar assim, pelo hino nacional. Quer dizer, o hino foi aí a ligação entre os dois, entre o poder, entre o massacrante e o massacrado. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, que nós temos guardados em nós valores que a gente traz desde a infância. Ah, mas é só os antigos, coisa nenhuma. Nós tínhamos jovens lá cantando, gente chorando, jogador chorando ouvindo o hino nacional, pelo amor de Deus. Claro que eles estavam chorando também por causa da inauguração do estádio, pela responsabilidade que tinham, enfim, seja pelo que for. Você não chorou? Não cheguei a chorar, também não estou. Emociona, é verdade, claro, é vida, né? Mas o que emocionou? Gente, o que emocionou? Será que se tocasse o hino do Corinthians, emocionaria? Com certeza. Será que tocasse um forró, emocionaria? Não, tocou o hino nacional e as pessoas choraram. Nós temos isso guardado em nós. Patriotismo. Então. Patriotismo. Agora, pena que nós que cantamos o hino nacional, não sabemos interpretá-lo. Esta é a grande realidade. Dentro do hino nacional, do meu ponto de vista, opinião própria, existe ali uma coisinha, uma frase bacana e que ninguém sabe mais. Educação, moral e cívica. Essa é a minha opinião. Sim, mas esse entendimento que você fala, talvez eu esteja entendendo isso, é uma coisa que tem que ser cultivada. Então a população hoje não tem mais o cultivo dos valores, mas ela tem a necessidade. Claro que não. Claro que não. Não falei que é. A culpa são daqueles que não cultivam os valores dentro das pessoas. Então, nós não podemos abandonar a causa, jogar a toalha, dizendo, não, eu vivo num mundo que já não tem mais jeito, que não tem mais cívico. Conversa, gente. Todos nós guardamos dentro de nós esse espírito cívico, essa vontade de que tudo dê certo. Tem meia dúzia de pessoas que vão por outro caminho, mas elas não podem comandar a coisa. Nós não podemos entregar o ponto. No Mundial de Futebol, a maioria da população comandou com muita beleza, com muita simplicidade, com muito amor e carinho à pátria, né? Isso foi muito interessante. Eu acho que é todo mundo lá descrente da Copa do Mundo, todo mundo, não vai ter Copa, a Copa vai ser um fiasco, o Brasil está queimado lá fora. Começou o Brasil jogando, gente, isso mudou tudo. Impressionante como o brasileiro tem condição, tem capacidade para virar um jogo do dia para a noite. Se quiser, vira. Depende só dele, depende de cada um de nós. Agora, mais uma outra coisa, tem uma série...
Depois, a gente poderia, é que depois fica fora de contexto, mas dá para fazer uma série de análises com o futebol, com a Copa do Mundo, das coisas que acontecem. Muita gente diz, e isso pode ter fundo de verdade, que essa Copa foi armada dentro de determinado objetivo. Só que aquelas pessoas que a gente pensou que estivesse armando, receberam um revés. Teve gente que foi vaiada em campo e tudo mais. Então, veja bem, às vezes as pessoas armam, só que a população está vendo, está sentindo, e nessa reação coletiva as coisas aparecem. Então, nós temos que acreditar no nosso país, eu digo sempre isso, por causa dessas reações conjuntas. Eu acho que juntos nós realmente conseguiríamos algumas coisas. Esses caras que estão por aí aprontando, que metem a mão no dinheiro, que acontece isso ou aquilo, são, infelizmente, feridas que a gente pode passar uma pomada e jogar fora lá na frente. Mas existe, graças a Deus, dentro de nós, esse sentimento de que nós precisamos tomar um rumo certo e só depende de nós tomarmos esse rumo. Esse aumento para país mais violento, também nós devemos levar em conta o aumento da população também. Sim, claro. Também. E outra coisa, a crise mundial, em outras partes do mundo, a crise mundial hoje está uma coisa que nós vai ter reflexo para a gente depois da Copa do Mundo. Quando eu quis dizer para a gente analisar todo esse contexto, nós temos que ver os números das coisas, o resultado das coisas, dentro desse contexto amplo. Mas nós vamos ter vários outros programas para discutir isso. Ah, tá legal. Então, daí, por causa da crise mundial, vamos sair matando todo mundo, né? Que isso? Você ainda não analisou profundamente a tua mensagem, mas, não é por aí. Eu acho que a gente precisa botar o pé no chão e entender que violência não leva a nada. Pelo contrário, só traz desgraça para todo mundo, para toda uma nação. No começo do mundo parece que tinha 50% de assassinos e outros 50% não, né? Porque o Caim matou o Abel, só tinha 2 pessoas. Eu quero dizer para vocês que a violência está dentro da pessoa humana. A violência é controlável. Nós temos, infelizmente, dentro de nós temos todas essas tendências. Vai do caminho que você escolhe a seguir, das oportunidades que você tem e de como você reage, como você interage com a sociedade. E nesse ponto, essas questões de educação, etiqueta, cerimonial, família e tudo mais, tem um peso muito grande. Só com isso que o mundo vai dar voltas, a gente vai morrer muita gente, a gente vai acabar apanhando muito, e lá na frente a gente vai falar, puxa, deveríamos ter feito isso há muito mais tempo e não fizemos. Agora, diz de passagem que os violentos, na verdade, são uma minoria, mas o estrago que eles deixam é coisa impressionante. Sabe qual é a diferença entre o violento e o não violento? Sabe por que os violentos, às vezes, estão aí mandando e os não violentos estão de cabeça baixa, sofrendo? Porque os violentos têm coragem, os violentos enfrentam, os violentos vão em frente, dão a cara para bater, e os bons, os bonzinhos, eles não dão a cara para bater. Nós estamos aqui dando a cara para bater agora. A nossa opinião pode não agradar muita gente, mas e daí nós temos que falar? Então é preciso ter coragem, é preciso exigir direitos. Aquele velhinho, eu já falei, porque eu sempre sofro por isso e fico muito chateado. Aquele senhorzinho que vai na fila do Banco do Brasil e leva uma pilha de documentos de outra pessoa e usa o seu direito de usar, de entrar na frente de todo mundo para pagar e ganhar um dinheirinho, não estou contra o ganhar o dinheirinho, mas ele está vendendo um direito que ele tem. Então entra na fila normal, vai pagar por lá, mas não, ele entra na fila. Tá. É o cara que estaciona na vaga do idoso, na vaga... Poxa, fica no shopping em frente à vaga de deficientes, porque o idoso, o cara você pode ter doença, mas o deficiente, quanta gente estaciona na vaga de deficiente e não tem coisa nenhuma. Pô. Mas aí também falta, no meu ponto de vista, maior empenho das empresas, no caso, os shoppings, supermercados, mercados, de montar um esquema e cobrar isso. Opa, tira o carro de agora. Mas eles não vão querer entrar em atrito com o cliente. Então, Veloso, então a gente a nossa função é ajudar e tentar eu não estou dizendo que eles estão certos, mas eles não têm coragem de fazer isso. É que nem o prefeito... então vamos parar então o prefeito, e ir embora para casa. Para, Veloso. É que nem o prefeito que não exige
que o cara conserte a calçada dele, porque é um voto a menos que ele pode ter. Então, e o cara que tem a calçada... Então, esse prefeito não merece ser eleito, no meu ponto de vista. Não merece ser eleito. Se ele não está lá... Hein? Não merece ser eleito, porque se ele está lá para fazer vista grossa, para deixar as coisas rolarem da forma que todo mundo quer, prejudicando pessoas, então ele não merece. Se eu souber disso, jamais uma pessoa dessa será meu voto. Gente, nós temos calçadas horríveis, tem gente quebrando a perna, tem gente que não passa porque tem um poste aqui na rua Antônio Afonso, e no entanto, isso não foi agora. Por exemplo, há 50 anos. Vamos falar em São José dos Campos, a Urbã. O prefeito de São José dos Campos enviou um projeto de lei à Câmara de Vereadores, que foi aprovado, inclusive, para transferir o prédio onde está a Urbã, que era da prefeitura, para a Urbã. Desde 1973, a Urbã usa o prédio. E não era dela, era da prefeitura. A prefeitura chegou, mandou um projeto de lei para a Câmara, foi aprovado lá, e 4 vereadores votaram contra. Gente, é para beneficiar o povo, a população, e tem 4 vereadores que votam contra. Ah, tá de brincadeira, né? Ok. Por causa de uma sigla partidária, porque ele é de um partido, eu sou do outro, e eu não vou dar esse gostinho para ele de votar favorável. Você está votando contra o povo, mané. Você está votando contra o povo, gente. Para com isso. Se é uma coisa que realmente não diz respeito ao povo, ok, vote contra, seu direito. Aliás, faz parte da política também. Agora, uma coisa, o Serviço Funerário de São José dos Campos trabalha muito bem, nós sabemos disso, é excelência mesmo em qualidade. É da Urbã. Serviço público é da Urbã. Coleta de lixo é da Urbã. A urbanização total da cidade é da Urbã. E chega 4 vereadores que votam contra. Você acabou de explicar, meu filho. Será que esse povo que trabalha também nessa área e tem a Urbã como empecilho, não esteja influenciando esses vereadores? Nunca se sabe. É o jogo do poder, meu filho. Isso também é um crime. Isso também, indiretamente, pode resultar em mortes, pode resultar em doenças, em uma série de coisas. Terminou? Sim. Então encerrou o programa. Já? A gente volta mais agora que eu mais opinião pela TV Cidade. Obrigado. Veloso, obrigado mais uma vez. Desculpa aí e tal. Hoje aqui fazer a paz aqui, a gente é inimigo pra caramba, né? Então, povão, pessoal, obrigado pelo carinho. Vai estar muito bom isso aqui. A gente está adorando. Um abraço e até um próximo Opinião pela TV Cidade. E teremos novidade nos próximos programas agora.